Uma criança pode parecer feliz diante das câmeras e com a quantidade de likes que ela tem. Mas dentro dessa criança está um verdadeiro caos, porque ela não se entende nem como uma criança que tem o direito de brincar livre e nem como um adulto que tem deveres, mas que também tem privilégios por ser adulto. E aí, o que você pensa sobre esse tema? Eu, enquanto terapeuta ocupacional, preciso falar que o vídeo do Felca sobre adultização, ele é muito importante. E eu não poderia deixar de vir aqui e trazer a ótica da terapia ocupacional sobre a adultização. Isso sobre todas as questões de desempenho, sobre autonomia, sobre performance e principalmente sobre a infância roubada que temos quando deixamos essas crianças usar telas e principalmente estarem diante das redes sociais. Não só esse vídeo, como todos os vídeos que estão rolando aí em grandes plataformas, ele é um alerta gigantesco sobre as crianças e sobre o brincar. O brincar é a base do nosso desenvolvimento. Nós somos adultos poderosos hoje em dia e bem engajados porque brincamos livre no passado e usamos todos os recursos e estratégias hoje que aprendemos lá atrás. E eu preciso mostrar aqui, enquanto terapeuta ocupacional, como a gente defende um brincar livre na infância, sem essa adultização. Então eu começo esse vídeo justamente falando sobre o brincar e sobre a terapia ocupacional. Algumas vezes aqui no canal eu já trouxe esse tema da terapia ocupacional, mas eu vou reafirmar aqui. Nós buscamos sempre a maior autonomia e independência de qualquer indivíduo que seja, dentro das suas potencialidades e dentro dos seus locais de ocupação. E a ocupação principal de uma criança, acreditem, é o brincar. Claramente é o brincar. E esse brincar, ele precisa ser livre, ele precisa ser espontâneo, ele precisa ser ativo. Quando a gente brinca e se desenvolve aí enquanto criança, nós não teremos problemas lá na frente em colocar o nosso corpo de uma forma como ele é necessário, em saber criar novas possibilidades, em resolver problemas, dentre outras coisas importantes. Então, sim, a criança precisa subir em árvore, precisa estar em contato com outras crianças, para que esse momento da vida dela seja livre e não adulto. E aí existe uma diferença muito grande também no brincar, sobre o brincar e performar. Muitas famílias acabam vendo, por exemplo, que seus filhos, filhas gostam do futebol e aí colocam ele numa atividade extracurricular na intenção de que a criança seja capturado da criança o máximo possível dela. Porém, nós esquecemos que nós estamos direcionando essa brincadeira e pedindo performance e não brincar livre. Eu não estou dizendo que isso acontece com a maioria das famílias, tá? Estou dizendo que em alguns momentos essa adultização, então essa performance, ela acaba se sobressaindo e isso não é bacana para a criança, porque ela deixa de fazer da fase da vida dela o que tinha que ser feito, que é brincar, construir, manter relações, enfim, inúmeras outras coisas que o brincar saudável, ele inclui nisso tudo. E aí a gente tem hoje em dia a era digital e faz o uso inadequado das telas, não somente do celular, mas claro que o celular é o que mais preocupa a gente. Porque a criança, além de não ter um desenvolvimento motor diante daquele celular, então ela não vai desenvolver muitas habilidades ali, nem de coordenação motora, nem de equilíbrio, ela ainda vai se preocupar com a imagem dela. Cada vez mais cedo as crianças estão se colocando aí em redes sociais e aí estão preocupadas com a sua imagem, com a quantidade de like e mais uma vez essa infância está passando em branco e elas não estão fazendo a construção do eu que deveria ser feito nesse momento. Então, está inadequado esse uso de celular e as famílias estão permitindo que isso aconteça. E, obviamente, quando a gente fala desse uso inadequado do celular e de a forma como eu olho o meu corpo, né, em relação aos outros, então eu preciso sempre estar com o meu melhor para que eu seja aceito nessa sociedade e que eu seja visto como um mini adulto, isso acaba impactando diretamente na construção do eu, de uma pessoa, e eu estou falando, né? Porque cada vez mais cedo também os problemas relacionados a estresse, a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima, eles vêm aparecendo. E cada vez mais remédios estão sendo colocados nas nossas crianças
por conta desse uso inadequado do celular e da adultização que vemos por aí. Então, cada vez mais a gente precisa se assemelhar a um adulto para estar colocado nisso tudo. Então, as crianças usam maquiagem, mas não é brincar de maquiagem, né? Fazer ali uma coisa ou outra no rosto. É de fato pegar, passar um delineador, passar um batom, uma base, e depois fazer músicas e danças que chegam muito próximo do adulto. E aí isso talvez esteja um pouco, tá distorcido isso tudo na nossa sociedade. A construção do eu, ela precisa ser saudável, ela precisa ser criativa, para que nós nos tornemos adultos poderosos e engajados e que nos enxerguem como uma forma fortalecida emocionalmente e que tenhamos ferramentas e recursos para lidar com tudo que aparece no dia a dia. E fora isso tudo que o celular causa, ele também é um grande problema pelo sobreuso que é feito. Isso tudo causa uma desregulação sensorial nas crianças. Então, o que o celular entrega hoje é desregulação hormonal. O tempo inteiro a gente está dando hormônios para a criança que ela não vai conseguir atingir depois numa atividade saudável. E aí, olha que legal, a criança vai buscar cada vez mais o celular e deixar de brincar, deixar de existir na sua fase que ela tinha que existir. E aí a gente tem uma relação muito grande, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, ele precisa ser vivenciado no próprio corpo, ele precisa ser ativo. Então a criança, como eu disse, precisa subir na árvore, precisa ajudar a lavar o carro, sabe, na brincadeira ali de esguicho, precisa rolar na grama, rolar no barro. Isso precisa ser ativo, ele precisa fazer força com esse corpo, ele precisa entender esse corpo, precisa se colocar. E a tela, ela vem num viés muito diferente, muito oposto. Ela traz só informações passivas para essa criança. Então, além de ter uma desregulação cerebral muito grande com essa quantidade de hormônio, eles ainda não trabalham o próprio corpo. Eles não têm que se mexer. Então, essa informação passiva, vai apagando a infância de uma criança. E para finalizar esse vídeo, então, eu trago 3 orientações para essas famílias, ou então que você possa levar para outras pessoas também, em relação a isso, né? Então, sobre o olhar da terapia ocupacional em relação ao brincar da criança e não da adultização de uma criança. Só colocando aqui que eu estou defendendo exatamente isso, que uma criança ela não tem que estar adulta, ela não tem que ser um mini adulto, ela precisa fazer o que precisa ser feito, brincar, que é a sua maior ocupação dentro da faixa etária dela. Então, eu deixo como principal orientação aqui, né, o monitoramento e o diálogo com a criança. Então, monitorar todas as atividades que ela tem feito, não só no celular, mas também em relação ao que ela faz na escola, ao momento que ela sai da escola e você não vê. E o diálogo. Eu defendo que quando a gente tem um diálogo, a gente melhora 100% a relação que a gente está construindo. E com certeza, quando a gente não impõe, quando a gente conversa, as informações elas saem com mais facilidade, essa troca ela na base da confiança, né, do se sentir seguro, de ter um lugar de acolhimento. Então, monitoramento e diálogo. A segunda coisa é o tédio. A criança ela precisa passar pelo tédio. É uma forma também forma não, é um parâmetro que ela tem do brincar também. Ela precisa sentir essa ociosidade. Nós vemos por aí muitos adultos que não conseguem ficar ociosos e eles precisam estar o tempo inteiro ocupando a mente para que eles se sintam úteis. Quem conhece alguém que tem isso por aí? Então, a criança, quando é desenvolvida essa habilidade lá do tédio lá atrás, é fácil para ela depois. O problema é que também as nossas crianças estão ficando sem tempo na agenda, porque cada vez mais elas têm compromissos que nem sempre são com o viés de brincar. Mas eu sei que é importante, mas às vezes aprender uma língua, ela fica ali no intensivo durante a semana, para que lá na frente ela tenha um desenvolvimento melhor. São atividades muito pesadas, eu acho que a gente precisa saber dosar isso tudo para que não se torne uma tarefa de adulto, né? Precisa ser uma tarefa de criança. E aí, quando a gente fala, então, sobre tarefas, a gente precisa incluir nesse tempo o tédio. Ele precisa estar presente, tá? E aí, por último, então, é só a gente pensar numa autonomia versus uma adultização. Quando a gente pensa na autonomia, a gente pensa na forma como nós mesmos gerimos o nosso próprio corpo, nossos pensamentos, tá? Então, a forma como eu crio uma brincadeira, ou então como eu organizo o meu material, como eu preparo o meu lanche, isso é autonomia.
Agora, quando a gente pensa num problema extra, então, por exemplo, pensar no financeiro de alguma coisa. Ai, não vai dar para comprar isso com esse dinheiro. Isso é um problema financeiro. É um problema que naquele momento a criança não precisava estar tão preocupada com aquilo. Ela precisava desenvolver estratégias para entender, né, o quanto custa, o quanto ela pode gastar. Então, uma educação financeira, mas de uma forma lúdica, mas não estar preocupada com a falta de dinheiro ou com a parte financeira da casa. Assim como muitas vezes nós colocamos crianças para cuidar de crianças. Isso não é papel da criança, é papel do adulto, tá? Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Ele é um vídeo de extrema alerta para toda a população e que é um assunto que precisa ser disseminado. Então, assim como foi o vídeo do FEL, que eu espero que todos os vídeos que falem sobre adultização sejam aí mostrados para quem precisa de fato ouvir ou para quem não conhece sobre o tema, é muito importante, gente. São informações muito valiosas. Nós precisamos defender a infância, o brincar livre. E eu espero que vocês tenham tomado nota de algumas informações importantes do vídeo, principalmente da parte das informações, e vamos brincar com as crianças. É isso que elas merecem. Até a próxima.